Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de Química, onde estamos dando início à quarta unidade. Então, hoje, vamos ver um pouco sobre a Lei de Reis. A Lei de Reis, ela faz parte do conteúdo de Termoquímica. Houve um químico chamado Henri Reis que ele se interessou pelo estudo de algumas reações termoquímicas. E durante o seu estudo, ele descobriu um fator interessante sobre essas reações, que o calor de neutralização entre o ácido e uma base em uma solução aquosa era o mesmo, independentemente se fosse adicionado primeiro o ácido à água e depois a base, ou se fosse feito ao contrário, adicionasse primeiro a base à água e depois o ácido. Então, com isso, ele conseguiu concluir que as somas dos calores obtidos a várias concentrações do ácido ou da base era constante. Então, esse fator levou a formular o que conhecemos hoje como Lei de Reis, que ela pode ser enunciada da seguinte forma: a variação de entropia envolvida em uma reação química sobre certas condições experimentais depende exclusivamente da entropia inicial e final dos produtos, cuja a reação executada diretamente em uma única etapa ou indiretamente em uma série de etapas. Mas, quando se não é possível fazer as medições experimentais para determinar a variação de entropia de uma hipotética reação termoquímica, a gente pode trabalhar com um conjunto de equações termoquímicas em condições padrões, que eu relatei essas condições padrões anteriormente, certo? Nas videoaulas anteriores. Com isso, permite que a gente consiga efetuar o cálculo quando rearranjamos as equações termoquímicas para satisfazer os reagentes, os produtos e os coeficientes estequiométricos da equação problema, ou seja, da equação que desejamos obter o valor da variação de entropia. Então, esse processo que eu relatei para vocês é o que é conhecido como Lei de Reis. Então, aí, com isso, podemos melhorar o enunciado que eu relatei para vocês, que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto, ele é constante. Então, independentemente se esse composto for formado direta ou indiretamente em uma série de etapas, certo? Mas e aí, tem uma pergunta que não quer calar. Existe realmente uma aplicação prática para essa Lei de Reis? Existe sim, porque vê só, a principal utilidade de se ter a Lei de Reis, de se utilizar a Lei de Reis, é que ela vai nos permitir determinar a variação de entropia envolvida em reações termoquímicas diretas por meio de combinações de várias equações termoquímicas cujos valores dessas variações de entropia já são conhecidos. Então, com isso, basta só somar esses valores para poder determinar a variação de entropia que se deseja conhecer. Mas, para isso, temos que considerar que as equações termoquímicas são como equações matemáticas, sendo possível multiplicar, dividir ou até mesmo inverter as equações a fim de igualar os seus coeficientes estequiométricos, chegando assim na equação desejada que queremos conhecer o valor da variação de entropia, certo? Para vocês entenderem melhor, vamos ver um exemplo de como isso pode ser feito. Vamos considerar aí que desejamos determinar a variação de entropia da formação do acetileno, certo? Na seguinte equação,
que eu estou apresentando para vocês. 2C na forma de grafite, mais 2H2 gasoso, formando o acetileno, que é o C2H4 gasoso, certo? Porque desejamos conhecer a variação de entropia do acetileno. Então, para conseguir conhecer esse valor, vamos precisar trabalhar com algumas equações termoquímicas, cujos valores já são conhecidos, certo? Então, as 3 equações termoquímicas que vamos trabalhar são as seguintes. A primeira, C2H4 gasoso mais 3O2 gasoso forma 2CO2 gasoso mais 2 moléculas de água, cuja variação de entropia é de menos 1409,5 kJ. A segunda equação é C na forma de grafite mais O2 gasoso, certo? Formando CO2 gasoso, cuja variação de entropia é de menos 393,3 kJ. A terceira equação é H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso, formando uma molécula de água, cuja variação de entropia é de menos 285 kJ. Para começar, temos que observar onde estão os componentes da reação, certo? Tanto na direta como nas 3 equações que vamos utilizar. Vocês puderam observar que o acetileno, que é o C2H4, na equação direta, que é essa equação aqui, ele está no produto. Mas aí observaram que nenhuma das 3 equações que eu mostrei para vocês, o acetileno ele está nos reagentes. Qual é essa equação? É a primeira, vejam só onde ele está. Por causa disso, vai ser necessário inverter essa primeira equação para que o acetileno, em vez de estar nos reagentes, possa estar no produto, como está na equação direta que eu apresentei para vocês, que a gente deseja conhecer a variação de entropia. Mas aí é importante vocês lembrarem que a gente inverter uma equação termoquímica, também tem que se inverter o sinal da variação de entalpia, certo? Então, vai ficar da seguinte forma. O que antes era reagente vai virar produto e o que era produto vai virar reagente. Veja só como fica. 2CO2 gasoso, certo? Mais 2 moléculas de água vai formar o acetileno, que é o C2H4 gasoso, mais 3O2 gasoso. Mas aí, temos que inverter o sinal da variação de entalpia, que vai ficar ΔH igual a mais 1409,5 kJ, certo? Agora vejam só, outro ponto que vocês precisam observar é que vamos ter aí que anular as moléculas de CO2. Por quê? Porque na equação direta, essa molécula não aparece. Vejam só como é que ela não aparece aqui, as moléculas do CO2. Então, vamos ter que anular essas moléculas. E para isso, temos que observar os membros das 3 equações termoquímicas, certo?
Mas aí, observando, quais são os membros que tem a molécula de CO2 que precisa ser anulada, certo? É o primeiro e o segundo membro. Mas observem que no segundo membro, o coeficiente estequiométrico é diferente que no primeiro membro. Por que isso ocorre? Então, aí, se faz necessário fazer o balanceamento da equação do segundo membro para que os elementos que a gente quer anular estejam iguais. Então, vamos ter que multiplicar o segundo membro por 2. Toda a equação, inclusive a variação de entropia. Então, vai ficar da seguinte forma. A equação número 2 vai ser 2C na forma de grafite mais 2O2 gasoso, certo? Formando duas moléculas de CO2 gasoso com variação de entropia de menos 393 kJ vezes 2, obtém-se o valor de menos 786,6 kJ, certo? Agora, vamos observar o terceiro membro com o segundo membro. Ó, veja aí que a mesma coisa que a gente fez na equação 2 precisa ser feita na equação 3. Por quê? Porque é necessário ter apenas, certo? Uma molécula de O2 que está no primeiro membro, certo? E não um meio de molécula de O2, pois que vamos somar com duas moléculas da equação 2, dando um total de 3. Então, assim, poderemos anular o 3O2 da equação 1. Então, é preciso ter duas moléculas de água e duas moléculas de gás hidrogênio para poder ficar a equação problema. Mas para que isso que eu relatei para vocês ocorra, se faz necessário multiplicar a equação número 3 também por 2. Toda a equação, inclusive, certo? Também a variação de entropia. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Vejam só como ela fica. 2H2 gasoso mais, quando a gente multiplica 2 vezes 1 meio de O2, a gente obtém o valor de uma molécula de O2 gasoso, certo? Formando duas moléculas de água, cuja a variação de entropia é menos 285,5 kJ vezes 2, a gente obtém um valor de menos 571,0 kJ, certo? Após invertermos a primeira equação e multiplicamos a segunda e a terceira equação por 2,
podemos, enfim, chegar à equação direta ou à equação problema da seguinte forma. Vamos observar aqui. Podemos cortar agora a molécula de 2CO2 gasoso do primeiro membro e o do segundo membro, certo? Lembram que eu relatei que para isso a gente vai precisar somar também as 3 equações, como também os 3 valores de variação de entropia, além do fato de termos cortado a molécula do 2CO2 gasoso. Ao somar as 3 equações, vemos que 3O2 que está no produto e o O2 que está no reagente também pode ser cortado, porque é somar o 2O2 da equação 2 mais o O2 da equação 3, a gente obtém 3O2. Então, por isso, podemos cortar também, certo? E podemos cortar, além desses dois que eu relatei, a molécula da água, que está no reagente, na equação número 1, e a que está no produto, na equação número 3. Com isso, a gente chega na equação problema, na equação direta que eu apresentei para vocês. Observem. Fica 2C na forma de grafite mais 2H2 gasoso, formando o acetileno, que é o C2H4 gasoso. Mas, enfim, qual é a bendita variação de entropia? Para conhecermos essa, vamos somar os 3 valores, certo? Da variação de entropia das 3 equações. Vamos somar o mais 1.409,5 kJ mais menos 806,6 kJ menos 571 kJ. Veja como fica em termos de conta, de cálculo. Quilojoules, certo? Mais menos o valor da variação de entropia, certo? Do segundo membro, que é menos 786,6 kJ, mais o valor da variação de entropia do terceiro membro, que é menos 571,0 kJ. Somando esses 3 valores, a gente obtém o valor da variação de entropia que queremos conhecer, que é de mais 51,9 kJ de C2H4 gasoso, certo? É essa a aplicação prática da lei de Hess. Então, com isso, vamos terminar a aula de hoje, certo? Vocês vejam, assistam direitinho. Se tem alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar respondendo a vocês. E na próxima videoaula, vou fazer novamente outro exemplo de aplicação prática da lei de Hess, para vocês compreenderem melhor, certo? Então, até a próxima.